Olá pessoal, estamos de volta com mais uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM. De novo, né, em situação de home office, a gente também aí apoiando a causa do Fique em Casa por conta da crise do Covid-19. O André aqui comigo. Olá, bom dia. E vamos lá para mais uma apresentação. Vamos lá. Começando então mais uma apresentação, a gente traz uma avaliação aí de como ficou o mês de março em termos de chuva, né? A gente fechou o mês, o último mês da estação de verão, com chuva abaixo da média normal climatológica em grande parte aí do centro-sul do Brasil. Depois a gente vai ver nos dados o reflexo disso, né? É um dos piores meses de março da história. A Adriana participando do nosso vídeo hoje, né, André? A Adriana tá com tudo aqui em casa. Muito bom, muito bom. Isso aí, essa é a realidade do home office. A Adriana participando com a gente hoje. Bom, e isso também refletiu em baixa disponibilidade hídrica do solo em todo o centro-sul. A gente vê que a região sul do Brasil, por conta dessas chuvas irregulares ao longo do verão e início da estação de outono, vem apresentando uma disponibilidade hídrica aí abaixo da linha dos 50%, 60%. Então, se a gente parte para ver o que aconteceu nos últimos dias nas cartas sinóticas, a gente observa o avanço de alguns sistemas frontais pelo centro-sul do país. No entanto, de forma bem rápida, eles passaram pela região sul e pouco mudaram aí esse quadro de déficit hídrico nas áreas do centro-sul do Brasil. Na verdade, né, eles acabaram provocando chuva pontual, rápida e mal distribuída. Então, para grande parte do centro-sul, não adiantou muito a passagem dessas frentes frias. A gente observou também que a oscilação antártica, né, nessa época do ano, ela tem ficado positiva, ela tem apresentado vieses positivos e isso tem ajudado para que as frentes frias passem mais rápido pelo centro-sul do Brasil e estacionem lá na costa nordeste. É um dos fatores, né? Claro que existem outros que influenciaram, mas é um dos fatores que fizeram com que a gente encerrasse o mês de março com chuva acima da média em grande parte da metade norte do país e abaixo da média nas áreas do centro-sul. No decorrer das últimas 24 horas, uma outra frente fria começou a se formar. Essa sim tem potencial para ser um pouco mais continental e provocar uma chuva ligeiramente mais expressiva. Tanto que a gente já viu ali na fronteira com o Uruguai, nas áreas de fronteira também com o Paraguai, chuva caindo com mais de 30, 40 milímetros acumulados aí nas últimas 48 horas. Se a gente passar para a chuva, né, que foi observada nessa última semana operativa, pela previsão do ONS, a nova previsão conjunta, a gente viu a chuva superar as expectativas em grande parte do Brasil central. Então, aquelas frentes frias que passavam rápido pelo sul e subiam para a costa do Nordeste conseguiam organizar alguma instabilidade no Brasil central, além da combinação, né, de umidade e calor que provocou chuva entre áreas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Então, superou a expectativa com relação ao que estava previsto pelo ONS. Se a gente passar para a previsão da Ampere, a melhor combinação de modelos meteorológicos, de 6 modelos pelo menos, a gente vê que essa previsão ela ficou um pouco mais alinhada aí com o que realmente aconteceu no Brasil Central. Isso porque essa combinação dos modelos, ela prevê um pouquinho melhor esse volume de chuva ligeiramente mais expressivo no Brasil Central, principalmente aqui nas áreas do Grande, parte do Paranaíba, também a região de Serra da Mesa. As instabilidades que chegaram a essas áreas foram mais bem detectadas pela melhor combinação de modelos meteorológicos do que pela nova previsão conjunta, tá bom? Enquanto isso, nessas áreas aqui do centro-sul, a gente vê o roxinho do mapa, né? A gente viu que a previsão aí a melhor combinação dos modelos acabou superestimando um pouquinho a chuva que caiu nessa região. Foi uma chuva mais isolada, mais pontual e que não teve o acumulado abrangente que estava previsto aí na casa dos 30 milímetros. E agora a gente passa, né, já para os efeitos dessas anomalias de chuva na energia natural afluente, que o André vai comentar melhor para a gente. Bom, a gente vê que os principais desvios, né, positivos aconteceram no norte do estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e Goiás. Né? Então, basicamente, são as bacias do Sudeste que foram as principais
várzea da Rio Grande, o Tietê, Paraíba do Sul, Doce, né? E a parte de Goiás ficou um pouco mais com a bacia do Tocantins e menos com a bacia do Paranaíba. A gente vê que por conta disso a ENA do Sudeste ela continua um pouco acima do que estava sendo esperado pelo ONS na RB0, né? Um desvio de aproximadamente 5, 6 gigas, né? Mas ela está em queda ao longo dessa semana e essa queda ela pode começar a acelerar nos próximos dias, então tem margem para que esse desvio se reduza conforme a gente passa os próximos dias dessa semana operativa. O Sul está bastante em linha, apesar dos desvios ligeiramente negativos que foram verificados aqui no estado do Paraná, né, das manchinhas. Você vê que o comportamento em geral para o Sul, né, realmente é de alinhamento e as zenas também estão alinhadas, né? Um destaque que a Elo vai trazer para a gente é que o motivo dessas zenas, um destaque que a Elo vai trazer para a gente é justamente o motivo para esse alinhamento tão forte para as zenas, que tem a ver com a condição hidrológica do Sul atual. Justamente, a gente viu que no histórico de previsão de vazões, né, o mês de março foi um dos piores desde o ano de 1931, então aproximadamente aí 90 anos de histórico que a gente não registrava uma energia natural afluente para um mês de março tão baixo na região sul do Brasil. Bom, o acompanhamento do Nordeste ele mostra um desempenho um pouquinho inferior ao que estava sendo esperado na RV0, mas de forma geral dá para se dizer que está alinhado, né? As zenas no Nordeste elas atingiram patamares superiores à MLT do período ao fim do mês de março, né? Que é uma situação que a gente não vê há um tempo no setor, e abrem no mês de abril com uma margem boa em relação a essa referência média histórica. Né? Então, a gente tem a possibilidade de ter um abril também com índices de fechamento próximos da MLT. O Norte está realizando um pouco abaixo, né? Lembrando que aqui é o desempenho do modelo Previvaz e não tanto o desempenho do modelo de previsão chuva-vazão que a gente está verificando, né? Em geral, a gente vê que nos últimos 4 dias tem mostrado ENAs bem comportadas, constantes, numa queda ligeira. Esse comportamento, com a continuidade da chuva no centro-norte, ele deve se manter para os próximos dias. Então, a probabilidade do norte ter um abril favorável também, dada a condição inicial que a gente está verificando, é bastante provável. O acompanhamento da operação nessa primeira semana em que os efeitos do Covid-19 né, estão bem determinados, né? A primeira coisa que a gente vê é uma redução no volume de exportação do subsistema norte, né? Uma inversão no comportamento do subsistema nordeste, que passou a ser exportador, ainda que em pequena quantidade. Essa energia toda está sendo enviada ao sudeste, que repassa para o sul. Mas antes de repassar para o sul, ele complementa com um pouco da sua própria produção para poder fazer o fechamento de balanço no sul. Nessa semana a gente não teve necessidade de importação de energia do Uruguai ou da Argentina pela região sul. Então o subsistema sul está utilizando esse volume grande de intercâmbio para fechamento de balanço, né? Reduzindo a sua produção hidráulica ao mínimo possível, né? E trabalhando a sua produção térmica em função do CMO que está sendo despachado, que atualmente é o CMO mínimo, né? A gente está praticamente trabalhando com o PLD mínimo, o CMO está quase zero, se não estiver zero. Bom, com relação às temperaturas, se a gente fechou aí o mês de março com chuva abaixo da média em grande parte do centro-sul, a expectativa é justamente que a gente tivesse um registro de temperatura máxima acima da média normal climatológica. Então a gente fechou aí com cerca de 2 a 3 graus acima da média, principalmente no Rio Grande do Sul e no oeste do estado de Mato Grosso do Sul. E por outro lado, como a gente vem mostrando ao longo das últimas apresentações, o corredor de umidade, a presença de instabilidades aqui na metade norte do país, tem mantido aí um balanço nas temperaturas, a temperatura tem andado dentro da média normal e até abaixo para algumas áreas do Espírito Santo e norte de Minas que registraram chuva mais frequente e mais volumosa. Bom, a gente costuma
costuma fazer essa análise da anomalia de temperatura para acompanhar o desvio na carga, que normalmente é o parâmetro que está causando disrupções, né, na previsão e no acompanhamento. Mas o que acontece é que essa semana a gente tem a primeira semana realmente com efeitos bem determinados da Covid, né? O ONS fez uma previsão na RV0, já tentando incorporar o que ele conseguiu perceber nos primeiros dias em que a gente teve o isolamento social sendo adotado de forma mais generalizada pelo país, né? E a gente vê que mesmo assim, ao longo dessa semana, a gente tem performado, né, do ponto de vista do consumo de eletricidade nos postos que o ONS monitora, abaixo do que ele estava prevendo. Isso acontece principalmente no Sudeste, no Nordeste e no Norte, com volumes significativos. Então, a redução da carga verificada e estimada para o fim da semana no Sudeste é de cerca de 1,5 GB, 1,6 GB, no Nordeste de 740 megawatt médios, no Norte de 241 megawatt médios. O único subsistema que, mesmo após a correção do INS, né, na projeção da carga da RV0, que realmente mostrou valores mais alinhados, foi o subsistema Sul. Isso pode estar associado ao fato de que realmente é onde as anomalias de temperatura estão elevadas, né? Então ainda tem um efeito de temperatura talvez associado aí. Mas a gente vê que, em geral, a carga tem performado abaixo do que estava sendo previsto, mesmo após a correção do comportamento com os efeitos do isolamento social. Com isso, os reservatórios têm performado um pouco acima do que estava sendo imaginado, né? A gente vê que o SIM está realizando mais ou menos 0,1, 0,2 acima de partida para a próxima semana em relação ao que estava sendo esperado na RV0, né? Isso está principalmente concentrado no subsistema Sudeste e no subsistema Nordeste. O subsistema Sul, né, ele teve um ajuste da sua trajetória, né? Ele teve um início bastante acima do que estava sendo abaixo do que estava sendo previsto na RV0, mas pelo intercâmbio o ONS conseguiu equilibrar a situação. A gente está partindo a RV1 mais ou menos na mesma situação que a gente esperava partir na semana passada. E o Norte teve um comportamento totalmente inverso, né? A gente começou acima e está partindo abaixo do que a gente esperava na semana passada. Efeito geral no SIM, estávamos realizando acima e continuamos partindo acima para a próxima semana a RV1. Sem outros grandes destaques, né, a gente vê que o acompanhamento de energia natural afluente ele está relativamente andando de lado. A gente está realizando acima no Sudeste, mas está realizando abaixo no Nordeste e no Norte, de forma que as coisas se equilibram, né? A carga tem performado abaixo do que estava sendo esperado, mesmo após a correção do consumo com isolamento social, e isso faz uma pressão para que os preços se reduzam. O armazenamento tem andado mais ou menos de lado, a gente está um pouquinho superior, né? A próxima partida dos reservatórios para a RV1 de abril está um pouquinho superior ao que a gente estava esperando para a RV0 de abril, mas sem grandes, né, diferenças, sem diferenças que sejam realmente significativas, né? E as demais variáveis não tem nenhum destaque a mais a trazer, né? Com isso, a gente vê que o PLD dessa RV1 ele deve estar basicamente próximo ao PLD da RV0, né? Realmente muito próximo, e vai continuar no piso, né, para essa próxima RV1 de abril. André, então sem grandes alterações aí para o PLD de hoje à tarde? Os preços devem permanecer estáveis, né, nas próximas semanas, principalmente enquanto a gente estiver passando pelos efeitos no consumo do isolamento social. Bom, pessoal, e a gente encerra o vídeo de hoje com uma participação super especial da Adriana. Ela vem dar um tchau para vocês, olha só. Ela participou do nosso vídeo hoje. Oi, Como ela Dri. tinha muito a dizer durante o vídeo, eu achei melhor incluir ela aqui no fechamento. Ai, é isso aí. Olha só as vantagens, né, André, de ficar em casa. Muito bom. Em breve fazendo análises para o setor, né, Adriana? Linda, é isso aí. Obrigada, pessoal, pela atenção. Um grande abraço. Cuidem-se todos.